Bom, então vamos a mais uma questão da SpaceX, uma questão da prova de 2016, questão do número 33, que diz o seguinte: o cobre metálico pode ser oxidado a ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio e um sal composto de ônio. A reação pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. A soma dos coeficientes estequiométricos menores números inteiros da equação balanceada, o reagente redutor da equação e o número do composto iônico formado são, respectivamente, bom, primeira coisa, vamos fazer a primeira coisa que está pedindo, que é o balanceamento. Para fazer esse balanceamento, a gente pode observar, a gente vai observar que essa é uma reação de oxidação. A gente tem que lembrar que, por exemplo, substância simples tem NOx zero. Então, aqui eu já vou marcar o cobre como sendo zero, certo? O ácido nítrico ítrico é quando você tem ali o maior NOx para o nitrogênio está na família 5A, né? 5A é mais 5, mas caso você não lembre disso, é só você fazer a continha. Você vai ter que lembrar que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio menos 2, né? E aí a gente vai chamar o NOx do nitrogênio de X, né? Então seria mais 1 do hidrogênio, mais X do nitrogênio e 3 vezes menos 2 por causa dos 3 do oxigênio aqui. Igualando, isso aqui é zero porque é uma molécula neutra, que a gente só resolver essa continha aí, a gente descobre que o NOx desse nitrogênio aqui é mais 5, certo? Então, vou escrever aqui mais 5, ok? Na molécula de água, a gente não muda, né? Mais 1 e menos 1. Nesse composto aqui, NO, a gente tem que observar o seguinte, que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, para ser neutro, o NOx do nitrogênio tem que ser mais 2. Então, eu vou anotar aqui mais 2, só para a gente saber. Certo? Aqui, mais 2. Continuando aí, a gente vai observar, está falando no texto também, que formou um sal iônico, que é o CuNO32, que é esse aqui. Então, em compostos iônicos, a gente pode fazer o cálculo mais simples, né? Pegar esse 2 aqui e inverter, né? E descobrir que aqui é mais 2 no caso do cobre, certo? Compostos iônicos, a gente pode fazer isso. Então, aqui do cobre eu descobri que é mais 2. Vamos colocar o mais 2 aqui. Então, a gente observando agora os cálculos do NOx e observando a equação como um todo, a gente percebe o quê? Primeiramente, que a equação é uma equação de oxidação, onde o cobre ele oxida e o nitrogênio reduz. Certo? Então, como que a gente balanceia uma equação de oxidação? O mais indicado é fazer o seguinte: calcular a variação de NOx de cada um deles. Eu vou escolher esse lado aqui para trabalhar, o lado do produto, numa equação de oxidação. Tanto faz, mas é mais indicado você trabalhar do lado onde você tem o maior número de elementos. E aqui a gente tem nitrogênio aqui e nitrogênio aqui. Então, eu vou calcular o NOx do cobre, né, a variação, saiu de 0 para mais 2, variou 2 unidades, eu tenho um cobre aqui, então, vezes 1 dá 2, né, 2 vezes 1 dá 2. Do nitrogênio, saiu de mais 5, foi para mais 2, né, variou 3 unidades, e aqui, onde tem o nitrogênio, que está reduzido, eu tenho apenas um nitrogênio, então vou multiplicar por 1. Então, 3 vezes 1 dá 3, ok? Qual seria o próximo passo? O próximo passo é pegar esse coeficiente que eu calculei para o cobre e colocar aqui como o coeficiente estequiométrico do nitrogênio que sofre a redução. Então, aqui eu vou colocar 2, né? Para o cobre, eu vou colocar no cobre a variação que eu calculei para o nitrogênio. Então, seria esses 3 aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, ok?
E aí, a gente continua o balanceamento, lembrando lá da palavrinha macho. O que essa palavrinha quer dizer? É quando normalmente a gente faz um balanceamento por tentativa e a gente segue a regrinha desses elementos. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou continuar aqui, ó, no metal, o cobre tem 3 aqui, então vai ter que ter 3 do lado de cá. Vou multiplicar aqui por 3, ok? Multipliquei por 3. O nitrogênio, a gente tem que ter atenção, eu tenho 2 nitrogênios aqui, né? E eu tenho 2 aqui multiplicado por 3, então eu tenho 6 aqui. Com 2 aqui eu tenho 8 nitrogênios. Então, aqui, que é a única fonte de nitrogênio no meu reagente, eu tenho que multiplicar por que número? Por 8, certo? Então, vou fazer um 8 aqui, ok? E, seguindo a regrinha, né, não tem carbono, eu vou para o hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 8 hidrogênios do lado de cá. Então, aqui... como tem esse 2, eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 2 dá 8. Ok? Meu balanceamento está pronto. 3 mais 8 dá 11, mais 4, 15, mais 2, 17, mais 3, 20. Então, eu sei que o meu balanceamento em números inteiros, a gente pode observar que está em números inteiros, ele é igual a 20. Tá? Então, vamos colocar esse númerozinho aqui, que não é somente essa pergunta da questão. Aí tá perguntando o agente redutor. O agente redutor é quem provoca a redução, não é quem reduz. A gente observa que o cobre, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é quem provocou a redução do nitrogênio. Então, o cobre vai ser meu agente redutor. Então, a segunda resposta aqui seria o cobre, seu, certo? Beleza. Aí agora está perguntando qual é o nome do composto iônico formado. Depois que a gente calculou os NOx, fica mais fácil, né? A gente calculou o NOx aqui do cobre e descobriu que é mais 2, né? Então, como que a gente dá nome para o sal? A gente tem que lembrar do ácido que provém isso aqui. Isso aqui vem do ácido nítrico. A própria questão já me diz ico, então passa para ato. Então fica nitrato de cobre 2. Por que esse 2? Porque aqui eu tenho cobre com NOx 2. E como o cobre é um metal de transição, eu tenho que indicar o NOx dele, né? O estado de oxidação dele. Então, de posse dessas informações, agora eu consigo responder a questão, né? Então, vai ser 20, cobre e nitrato de cobre 2. Então, a resposta correta dessa questão é letra D, ok? Espero que vocês tenham entendido a questão. Peço que curtam o vídeo se não curtiram. Deixe nos comentários as dúvidas, sugestões. Me siga lá no Instagram para mais dicas de química, Prof. Ângela Ferreira. E o meu muito